CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Uma das redes sociais mais utilizadas pelo brasileiro, Instagram, define qual é a relevância daquilo que você recebe, não é isso, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. O Instagram e outras redes sociais, na verdade, no passado, você acabava vendo tudo que os seus amigos ou quem você seguia postavam nas redes sociais ou nos perfis daqueles outras pessoas que você também seguia. O que acontece é que, como as redes sociais cresceram muito, elas começaram a utilizar de algoritmos para selecionar exatamente o que você consegue ver. Então, o que você vê na sua timeline, seja ela do Facebook, seja ela do Instagram, não é exatamente tudo que seus amigos ou quem você segue, né, os perfis que você segue, publicam, porque existe um filtro que a rede social faz através de um algoritmo para selecionar aquilo que ela acha que é interessante para você. Na verdade, o interesse da rede social, qualquer uma delas, é que você permaneça o maior tempo possível na rede social conectado, e por isso que ela vai te mostrar assuntos que são favoráveis a você, ou que você esteja interessado, ou que ela acha que você está interessado. E o Instagram, nessa semana, divulgou, né, ou seja, um responsável, o chefe do Instagram responsável por supervisionar essas funções da plataforma, divulgou exatamente algumas informações sobre o algoritmo utilizado pelo Instagram para selecionar essas postagens para a sua linha do tempo, aquela linha que você assiste, na verdade, que você vê na sua rede social. Então, ele falou de algumas coisas que, por exemplo, no caso do feed do Stories, você vê, ou, na verdade, o algoritmo privilegia postagens de amigos, familiares e pessoas que são próximas a você. Como é que ele sabe que pessoas são próximas a você? Basicamente, primeiro, familiares, ele tem um contato, o Instagram do Facebook, então ele tem essa relação, né, entre quem são seus familiares, nesse caso, e eles têm também informações sobre perfis que você segue, que você curte, né? Inclusive o tempo que você fica olhando uma certa postagem, isso é contabilizado. Se você parou muito tempo numa certa postagem de uma pessoa, de um perfil, e ficou olhando os comentários daquela postagem, quer dizer que você se interessou por aquele assunto, então ele vai privilegiar aquela situação. Então, postagens que têm muitas curtidas ou muitos comentários e que você segue, elas vão aparecer mais frequentemente na sua linha de tempo, né, nesse caso, postagens que você curte, né, então o assunto que você curte também vai alimentar o algoritmo para que ele selecione aquele tipo de conteúdo para você, né? Aquilo que você posta também, os assuntos com as hashtags que você usa, também vai influenciar o algoritmo para selecionar melhor essas postagens que aparecem para você, e até aquilo que você olha, como eu falei, né? Se você olha uma propaganda por muito tempo, ou se você olha uma postagem por muito tempo, ele vai selecionar essa situação, né? Essa postagem, ou esse tema, para aparecer mais vezes para você. Como é que você consegue influenciar, né, nesse algoritmo? Então, você tem algumas questões. Obviamente que curtindo coisas de um mesmo tópico, você vai receber mais desse conteúdo, né, nessa situação, e também você pode, por exemplo, selecionar como melhor amigo, naquela opção de melhor amigo do Instagram, aqueles perfis que você quer assistir com mais frequência. Então, o algoritmo já sabe que aqueles perfis são relevantes para você, e aí ele vai selecionar mais frequentemente as postagens desses perfis para te mostrar nesse caso. Isso que eu expliquei, na verdade, funciona de forma muito similar no próprio Facebook também. Ou seja, o Facebook também tem esse algoritmo interno que seleciona as postagens que aparecem na sua linha de tempo, que não são todas as postagens que os seus amigos ou quem você segue no Facebook tem essa situação. Uma coisa que é boa, né? Ou seja, no sentido de você, pelo menos o algoritmo ele tenta encontrar postagens relevantes para você, mas por outro lado, um aspecto negativo desses algoritmos é que a gente fica dentro de uma bolha, né? Ou seja, eu só assisto ou só vejo coisas que são do meu interesse ou que concordam com a minha opinião. Então, isso ajuda, no caso, né, a essa polarização que a gente vê nas redes sociais, porque eu só consigo ver, eu só vejo, né, de forma mais frequente, pessoas que pensam igual a mim, ou que têm interesses iguais aos meus, né? Ou seja, então isso estimula essa polarização e a gente chama de
de uma bolha, né? Ou seja, a gente está numa bolha dentro da rede social e só vê aquilo que é interessante para mim, nesse caso, né? Nessa situação. É a mesma lógica do Facebook, Gilberto? Exatamente a mesma lógica. Com algumas variações, o algoritmo não é exatamente o mesmo, mas o objetivo é o mesmo e a forma de avaliação é praticamente a mesma também no caso das postagens do Facebook também. Entendido. Tem como burlar? Assim, tem no seu comportamento, coisas que você começa a curtir, né? Ele vai te fornecer mais informações, né? Sobre aquele tema. Coisas que você não curte, ou que você fala que não é legal, né? Ou você faz comentários desfavoráveis, que ele entende o seu comentário, inclusive, ele tende a não te mostrar, né, esses conteúdos, né? Por isso que a gente acaba vendo e reforçando as nossas opiniões, não tendo contraditório, não olhando o outro lado, né? Como eu falei, a gente acaba vivendo dentro de uma bolha dentro da internet. Entendido. Bom, então é bom para a gente aprender, né? Quanto mais a gente Exatamente. curte o que gosta, mais isso aparece na nossa timeline. E se a rede social concorda muito com você, desconfie, né? Uhum. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho aqui já algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Eu tenho uma solicitação aqui de um ouvinte sobre o Moto G30, se você poderia fazer algum tipo de comentário. Então, o Moto G30, fiz uma análise aqui, é um excelente aparelho, tem um bom custo-benefício, acho que o nosso ouvinte vai ficar bastante satisfeito com ele. É um aparelho novo, né? Bastante recente, lançado pela Motorola. Eu acho que ele vai ficar bastante um bom custo-benefício, uma tela muito boa também, e uma câmera, como é de praxe nas câmeras da Motorola, toda a linha Motorola, são câmeras muito boas também. Uhum. Excelente. Vamos agora para os destaques da semana. Enquanto as mensagens vão chegando, 992994297. Esse é o telefone que você manda perguntas para Gilberto Sudré. Viralizou. Bom, já temos uma data limite aí para o Windows 10 receber suporte. Exatamente, Fernanda. Nessa semana agora, na verdade, só adiantando, né, há indícios que a Microsoft vai lançar, apesar dela ter falado que o Windows 10 era a última versão, que não ia ter um outro Windows, né? Na verdade, aparentemente, no dia 24 de junho, agora, né, já quase na semana que vem, há indícios de que a Microsoft vai lançar o Windows 11, né, com uma nova roupagem, com uma apresentação de interface diferente, né? Então, aparentemente, parece que o Windows 10 não é a última versão do Windows, vamos ter um Windows 10, um Windows 11 para isso. E também anunciou, né, já também nessa linha, né, que o Windows 10, o final do suporte do Windows 10, ou seja, de receber atualizações e correções do Windows 10, já tá marcado para o dia 14 de outubro de 2025. Está meio longe, né, mas já tem aí uma data de prazo de validade, vamos chamar assim, para o Windows 10, que o Windows 11 está chegando, né, segundo os indícios que a gente tem visto de rumores aí no mercado. Nesse evento marcado, né, para o dia 24 de junho, a Microsoft vai anunciar o novo Windows, né, o Windows 11. Então, o Windows 10 não é o final da linha do Windows, né, para isso. Uma outra notícia que me chamou a atenção, isso está acontecendo com vários fabricantes, né, de automóveis. A Volkswagen interrompeu a produção de 3 fábricas. E sabe por quê? Por causa de falta de chips. A gente, com essa pandemia, os fabricantes de circuitos integrados, né, ou seja, de chips, tiveram uma grande falta, né, de produção. A produção caiu bastante em relação a isso. Então, está faltando circuitos integrados para várias áreas, né, que precisam desse tipo de componente, né, e o impacto que a gente tem visto visualmente nisso, ou de forma muito prática, são com as montadoras, né? E a Volkswagen então anunciou a paralisação por 10 dias de fábricas de São Bernardo do Campo, São Carlos e São José dos Pinhais, exatamente por causa de falta de semicondutores. Isso tem acontecido não só com a Volkswagen, outros fabricantes também, tem, não só de carro, de outros, também de equipamentos eletrônicos, tem sofrido bastante na sua produção, né, e atrasado na sua produção por um problema exatamente de fornecimento de circuitos integrados, nesse caso, né, para isso. E por último, a notícia que me chamou a atenção, se você quer, né, quem já imaginou em ter uma operadora de celular para você mesmo? Bom, teve uma atriz, né, chamada Larissa Manoela,
que ficou conhecida nacionalmente, né, por interpretar Maria Joaquina numa novela do Carrossel, do SBT, pois agora ela lançou uma operadora de telefonia celular, né, a Laricel, né, e aí tem planos de internet, né, plano de comunicação. Na verdade, esse é um serviço, né, que está acessível teoricamente a qualquer pessoa. Na verdade, a gente até comentou sobre ele no ano passado, né, que foi regulamentado pela Anatel, um serviço chamado de MVNO, que é basicamente você alugar, né, as torres, né, de operadores. Então você faz um contrato com uma operadora de celular e você ganha uma faixa de números e você dá um nome para sua operadora de celular. Você usa a infraestrutura de uma operadora já estabelecida, que é essa que a gente conhece. Só que você dá um nome para a sua operadora de celular, né? Uma questão curiosa, né, nesse caso. Então, algumas empresas começaram já a prestar esse tipo de serviço, mas, pelo menos até onde eu sei, né, a Larissa Manoela é a primeira pessoa física que lançou uma operadora de celular, né, que está vendendo os planos de celular aí, né? Ou seja, eu já tinha conhecimento de algumas empresas que lançaram seguradoras que lançaram operadoras de celular em seu nome, mas agora é a primeira vez que uma pessoa física faz isso também. E agora é o nome dela, a marca dela, para atrair, ou tem uma grande empresa por trás disso? A princípio, o nome é ela que está fazendo essa operação, viu? Provavelmente alguém está financiando, né? Mas não tem teoricamente, nenhuma empresa, né, por trás desse lançamento, vamos chamar assim, viu? Entendido. Bom, você entraria numa operadora dessa? Eu acho que não, viu? Assim, tem uma série de questões. São operadoras, né, pelo que eu vi até agora, de empresas que lançaram isso, de nicho. Então, ou seja, são operadoras que lançam, né, são empresas que lançam a sua marca como operadora de celular para um nicho específico. Então, eu já vi operadora para médicos, para advogados, para taxistas, por exemplo, né? Então, você vai explorar um certo nicho e lança um produto para aquele nicho. Mas tem uma série de questões de cobertura, né, que você não sabe muito bem como é que isso vai acontecer. Eu pessoalmente, não entraria numa situação como essa aí. Uhum. Bom, o Vitor está conversando conosco aqui ainda sobre o Instagram. Ele disse que tem uma versão que é paga. Nessa versão paga, é uma versão diferente? Existe isso para o Insta? No caso do Twitter, né, que ela está falando? Não, ele está falando do Instagram. Do Instagram mesmo? Então, na verdade, funciona para os dois casos, né? Então, no caso, porque o Twitter também tem a versão paga agora também, com algumas características diferentes, você consegue filtrar um pouco melhor as mensagens, por isso que eu perguntei. Mas no Instagram, né, você tem uma versão e funciona do mesmo jeito, o algoritmo funciona da mesma maneira, né? Não tem diferença entre essa situação. E tem o Davi me perguntando sobre o Samsung A51. Eu vou ter que olhar também, a gente vai, de cabeça realmente não, Davi, eu vou ter que pedir para você, sexta-feira, a gente voltar a falar sobre ele. São muitos celulares, eu me lembro de todos de cabeça esses modelos novos, né, para isso. Tá, mas está anotado aqui, Davi, na sexta-feira a gente volta a falar sobre isso, né? São essas, então, as nossas dúvidas de hoje. Muito obrigada, Gilberto. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta com mais tecnologia e Gilberto Sudré ao vivo conosco.